dia em que tudo parou. Mas Deus já estava agindo. Você já sentiu o tempo parar? Não como metáfora, não como poesia, mas literalmente parar. O corpo sem resposta, os dias sem mudança, o mundo externo seguindo seu curso, enquanto dentro de você tudo parece congelado. Eu senti, mas o mais curioso é que mesmo naquele cenário de completa imobilidade, eu nunca estive sozinho. Porque havia uma força operando, invisível, constante e negociável. Não era o acaso, não era a sorte, era Deus. E não aquele Deus distante que precisa ser invocado com gritos. Era o Deus real. O que age em silêncio, mas nunca está parado. O que prepara antes que a gente entenda. O que reconstrói o que foi destruído, não quando pedimos, mas desde o primeiro instante em que o caos começou. E há de ser que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Quando perdi os movimentos, muita gente pensou que ali começava uma espera, que eu teria que suportar o processo até que, em algum momento, a fé provocasse um milagre. Mas o que poucos entendem é que o milagre já estava em andamento antes mesmo de eu perceber que algo estava errado. Deus não precisa de cenários favoráveis para agir, ele não responde ao desespero humano com atrasos, ele opera antes, durante e depois. Mesmo quando o corpo falha, o sistema invisível de sustentação espiritual continua de pé. E foi isso que eu percebi. Eu não estava esperando um milagre. Eu era o milagre. Desde o começo, desde o primeiro sintoma, desde o primeiro suspiro de incerteza. Tudo já estava sendo reordenado, reorganizado, restaurado. Só que não com espetáculo, mas com estratégia divina. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Salmo 138:8. A mente humana tende a associar a presença de Deus somente a sinais grandiosos, a momentos épicos, a curas instantâneas, mas o verdadeiro agir dele raramente vem do jeito que a gente imagina, vem na forma de resistência mental, vem no pensamento que persiste mesmo diante do colapso físico, vem na racionalidade que não quebra, mesmo sob pressão extrema, vem na lucidez que permanece intacta, mesmo quando o corpo já não responde. Deus estava ali, não apenas me acompanhando, ele estava conduzindo cada célula que não se rendia, cada impulso elétrico no cérebro que insistia em funcionar, cada parte do meu ser que se recusava a desligar. Nada disso era aleatório, era tecnologia divina em pleno funcionamento. Em silêncio, sim, mas um silêncio repleto de comandos. O Senhor te guiará continuamente. Isaías 58:11. O que muitos chamam de milagre, eu passei a chamar de programação espiritual ativa. Não porque eu queira tirar o aspecto sagrado da fé, pelo contrário, é porque entendi que fé não é superstição. É engenharia celestial, é operação de alta complexidade executada sem alarde. Deus não precisa provar nada, ele apenas faz. E quando a gente finalmente percebe isso, tudo muda. A oração deixa de ser um pedido desesperado e vira um código de conexão. O sofrimento deixa de ser castigo e vira preparação. A dor deixa de ser o fim e vira o ponto de entrada para algo maior. Deus nunca se ausentou. Ele nunca esperou eu pedir socorro. Ele já estava operando antes do colapso, durante a crise e muito além da recuperação. Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Hoje eu entendo, não houve pausa, não houve vazio, houve processo. E o processo era parte do plano. Cada detalhe, cada segundo aparentemente perdido, fazia parte de uma arquitetura invisível. E mesmo sem movimento, eu fui avançando. Porque o avanço de Deus não depende da nossa percepção, ele age enquanto a gente dorme, enquanto a gente duvida, enquanto a gente apenas respira. E foi essa revelação que mudou minha trajetória. Não foi um milagre de última hora, foi um plano silencioso que começou muito antes do diagnóstico. E agora tudo faz sentido. A recuperação não foi o ápice, foi só a superfície visível de algo muito mais profundo. O despertar de um propósito. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Esse canal nasceu de uma crise, mas vai crescer com consciência. Vai ser espaço para quem quer mais do que consolo. Vai ser lugar para quem busca entender o invisível, reconhecer o agir de Deus na lógica, na ciência, no tempo. Porque milagre não é sempre aquilo que nos tira do sofrimento. Às vezes é o que nos mantém de pé dentro dele. Se você chegou até aqui, entenda, Deus já está agindo. Não espere um sinal. Você é o sinal. E essa jornada está só começando. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31.